Produteira de coração e alma, mãe do Theo, trabalha na área há 11 anos. Se considera uma eterna aprendiz. Poder melhorar de alguma forma a vida de alguém e o que a move nesta área. É o que a move nesta área. Está na ZUP há quase um ano trabalhando em frente de transformação digital, incluindo a propagação do mindset de produtos. Atualmente está em uma frente P&D. Fernanda Mercante. Fernanda, obrigado, cara, por você estar aqui. E aí, Rafa, obrigada a você pelo convite. Bem que você falou que ia fazer um podcast, tá aí. Tá aqui e você é a primeira mulher a participar. Ai, fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. E eu fiz muita questão disso. Eu fiz muita questão que eu falei assim, cara, eu queria que a Fernanda fosse a primeira, porque assim, eu vejo muito debate sobre isso, né? O pessoal falando, mulher vitimizada, preconceito. Eu falei, cara, que a Fernanda era líder e tinha que cuidar da galera, de uns caras folgados, aquele negócio todo, e tava lá e indo bem. Eu falei assim, cara. Então assim, eu tenho medo de ser alienado, assim, por eu não ter visto nada, eu achar que não existe, né? Mas você já sofreu alguma coisa de preconceito, de dificuldade? Já sofri. E eu vou te falar, Rafa, o preconceito muitas vezes tá na gente mesmo, tá? A gente já tem um preconceito, mulher já acha que, cara, não tem as mesmas habilidades de um homem, não tem a mesma voz ativa numa reunião. Então, em muitas ocasiões, eu me coloquei nessa postura de ser, não é vitimizada, mas de ser ali abaixo, sabe? E hoje, assim, inclusive dentro, né, da ZUP, onde a gente trabalha, a gente sabe que uma das grandes pilares ali é a diversidade, né? A gente vê isso ali muito forte. E com o tempo eu fui mudando meu mindset também quanto a isso, né? Quando você começa a ver que você é capaz, que você pode fazer, que você também pode dar ideias, que nós não somos inferiores aos homens, isso realmente te ajuda muito a lidar com todo esse dia a dia. Mas isso acontece. Infelizmente, a gente sabe que é uma realidade, não adianta colocar a peneira, né? Tampar o sol com a peneira, a gente sabe que isso realmente é um fato hoje. Quando a gente trabalhou junto, era uma equipe grande, né? Eram 11 homens e eu lá, a única mulher. Felizmente, né? Tá aí a galera que se ouvir, eu nunca passei por isso lá, né? Eu lembro que até teve um Dia das Mulheres que eles me mandaram um bolo, me mandaram uma lembrança. Eu não sei se você estava lá nessa época. Eu achei super fofo, eu agradeci. Eu falei, gente, nunca me senti aqui constrangida em algum momento por ser mulher, né? Eles sempre me trataram super bem. Mas a gente sabe que algumas exceções. Eu já passei por isso, né? Mas eu acho que veio muito mais de mim, né? De eu achar que eu não era capaz. Eu convivia com muitos homens, na verdade só convivia com homens, e eu não me achava tão capaz assim. E felizmente aí com o tempo eu consegui mudar esse mindset, né? Com base também de muita terapia que a gente tem que fazer e também vendo ali, né, algumas metas, alguns resultados que eu fui alcançando ali com o time, eu fui vendo, cara, sou capaz sim e vamos embora. Mas realmente existe, é muito chato, mas tem. Só para contextualizar, o pessoal, o nome da Fernanda tá salvo no meu celular como assim, Fernanda Via Varejo, porque a gente trabalhou junto lá na Via. E aí, hoje, coincidentemente, a gente tá na mesma empresa, mas a gente se conheceu lá. Rafa, conserta aí, você veio atrás de mim na Azul. Eu te perguntei, né, depois eu falei, Fernanda, vai? Dá certo ou não dá? Aí você só falou bem, eu falei, pô, então vamos, né? Vem que tá bom, vem que é bom, vem que é boa. Sim, e lá você já era PM do time, né? Já, na Via Varejo, já. Eu comecei a ser PM em 2016, numa startup bem chão de fábrica mesmo, era fazer o máximo com o pouco que se tinha. Foi uma grande experiência para mim, assim, eu fui a primeira, vamos dizer assim, colaboradora, funcionária da startup. Então eu comecei a botar a mão ali desde o início. Foi um aprendizado muito grande. Cometi alguns erros, né, que eu falo até hoje, erros que para mim ensinaram muito e coisas que hoje eu lembro e falo, não vou para esse caminho de novo. Mas foi uma experiência muito rica, mas ao mesmo tempo era algo muito abrangente. Eu acabei liderando times de marketing, times de operação, e comecei a desfocar um pouco da minha vibe, que é produto, né? Ser produteira mesmo.
E aí chegou um momento que eu já estava totalmente ali na minha zona de conforto, né? E eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Eu sabe, não estava dando mais aquela explosão. Eu falei, cara, não, para por aí. Né? E aí eu saí de lá, fiz uma reciclagem na área, né? Fiz alguns cursos, na época já estavam tendo muitos cursos aí da área, enfim, a gente sabe que hoje existem 2 grandes cursos, né, que o pessoal fala bastante. Eu fiz um desses. Para mim foi excelente, foi um divisor de águas, né? E na sequência eu entrei na Via Varejo, que foi lá onde a gente se conheceu. Pô, você está falando de startup. A minha base é toda startup. Agora eu tô pensando aqui. Você fala, eu me senti, por ser mulher, eu achava que eu era pior. Ficava se sabotando, né? Só que eu, como a minha base toda é de startup, quando eu vim trabalhar, fui trabalhar na Via lá, quando eu cheguei aqui, eu sempre pensei também que eu era pior do que a galera que é de produto há muito, de empresa grande há muito mais tempo. Porque assim, cara, eu acho que a gente não consegue falar com palavras o quanto diferente é uma startup de uma empresa grande. Eu senti esse impacto, né? Eu saí de uma empresa de 10 pessoas para uma empresa de 50 mil pessoas. Sim. E no meio de uma pandemia, cara. E eu tinha essa meta. Eu já tinha trabalhado em uma média empresa de meios de pagamento. Aí depois eu fui para startup, né? Do zero ali. Eu fui a 01, né? Da empresa. A primeira funcionária. E aí, na sequência, eu fui para um gigante. Sim. No meio de uma pandemia, sem ver ninguém. Eu já tinha trabalhado em home office outras vezes, mas, cara, eu não conhecia ninguém pessoalmente. Eu fui conhecer o meu GPM no dia que ele estava saindo da empresa. Eu até brinquei com ele e falei, olha, você vai ter que me pagar o terapeuta, viu? Porque, cara, eu tô te conhecendo no dia que eu tô te dando tchau. Foi muito engraçado. Então, realmente exigiu bastante, viu? Eu compartilho com você desse sentimento. São universos totalmente diferentes, né? E assim, não sei como que é quando a gente está falando da gestão, da liderança, o quão intenso é. Mas vou te falar como programador, porque assim, eu fazia gestão, eu que decidia preço, de quanto que vai ser o aplicativo, o que vai ser, não sei o que lá, e programando Android e iOS, assim, era uma parada muito louca. E gerenciando junto com meus amigos, aquele negócio todo. O que eu desenvolvia em uma semana deve ser um ano de uma empresa grande. Assim, um tempo, pô, eu preciso lançar uma funcionalidade. Eu ia lá, vamos ler QR Code, uma semana tá pronto. Pô, em qualquer outra empresa grande demora tipo 6 meses. Lembra lá na navio o tempo que demorou pra ir no ar um negócio que tava pronto um tempão. São muitos processos, né? Cara, eu vou contar um caso aqui e, assim, foi muito hilário. Eu tava super recente lá, a gente estava com o carnê digital desligado, desativado. Foi uma loucura o carnê, né, para entrar em produção, devido à pandemia e tudo mais. E aí, o carnê estava desligado. Eu lembro que o dev fez o deploy. Pode ligar o carnê? Pode. Tá tudo resolvido. Mano, daqui a pouco vem atrás de mim. Quem mandou ligar o carnê? Cara, eu falei, isso é empresa grande. Para mim, se tinham todos os bugs resolvidos, tudo homologado, as pessoas estavam cientes que existia o deploy, beleza? Sim. Vamos ligar, né? Vamos botar isso pra pronto, rodar. Né? Tá pronto. Nossa, não pode, calma, não sei o quê. E não é porque, se você for parar para pensar, é um organismo muito maior. Então, existem muitas dependências ali. Né? Então, tem coisas que não é simplesmente uma decisão sua, que era diferente do mundo de startup que eu vivia. Né? A empresa inteira estava numa única sala. Então, a gente se falava e eu tinha o conhecimento de todo o processo, de todo o universo ali. E você está numa empresa gigante, líder, né, de mercado. E não é assim. Né? Você realmente precisa envolver mais pessoas, né, para alinhar aquilo, ter aquele de acordo, tá ok, beleza? Então foi o primeiro choque assim que eu tive, e eu fiquei assim, meu Deus, não era para ligar, e agora? Né? Mas é até engraçado, hoje a gente ri, né? Mas eu falei, gente, olha a diferença aí de você estar numa empresa pequena. Eu também fui
também fui radical, né? Fui 880, né? Realmente. Sim. Mas eu queria isso, falei, cara, eu quero trabalhar numa empresa grande, E foi uma experiência, assim, super válida. Por exemplo, eu já tinha tido contato com a metodologia ágil lá em 2017. Né? Trabalhava com Trello, tinha aquele processo de sprint e tudo mais, beleza. Cara, mas ali eu tive uma experiência muito forte na área do ágil. Tem que seguir tudo, né? Sim, e a empresa muito forte nessa parte de transformação digital, né? A gente tinha lá a Agile Coach, então você tinha muito suporte e eu evoluí principalmente nessa parte ali, sabe? Foi realmente algo assim muito marcante, além de realmente ter de fato a experiência de ter trabalhado numa empresa gigante. Então, eu sou apaixonado em produto, só que eu tenho medo de fazer a transição de... E nem eu tenho medo de desenvolver. Aí, tamo junto. Mas assim, no Garçom, que era a minha startup, o que eu mais gostava era de pensar, como que eu posso impactar, como é que eu posso fazer algo legal, né? Algo para chamar a atenção. Então, assim, era isso que me motivava. Pra galera saber, o que o PM faz? Cara, o PM, ele é uma figura ali que o principal objetivo dele é gerar valor para o cliente final. Essa é a minha visão de tudo que eu já estudei, de tudo que eu pratico. E é claro que quando você está falando de gerar valor para o cliente, o cara que vai, que nem a gente falava lá na Via, né? O cara que vai pagar o boleto, esse é seu cliente. Sim. Né? Se ele não pagar, não tem empresa, não tem salário, nada flui. Você tem que também fazer isso em sinergia com uma oportunidade de mercado. Né? Você tem que ter o que a gente fala muito ali do market fit e do economic fit. Né? Você tem que ver uma dor, uma hipótese de solução, você valida essa hipótese, cara, isso funciona, isso resolve, beleza. Isso gera grana, né? Porque o negócio tem que sobreviver. Sim. Né? Então, eu vejo muita combinação disso. Quando a gente fala de produto, né, tem até um esqueminha que está ali, né? Você tem o UX, que olha para o cliente, você tem a tecnologia, né, a TI ali, vocês, desenvolvedores, e você tem ali também um negócio. Né? E o PM ele está interagindo nessas três visões, essas três áreas. Né? É realmente assim um papel que não é fácil, né? Exige bastante da gente. E eu vejo assim, além de todas as hard skills, né, que existem, que são necessárias, é muito engraçado que hoje você tem perfis de PMs muito variados. Né? Tem gente que veio da área de psicologia, está migrando, tem pessoas com N backgrounds, tem muita gente desenvolvedor, né, com background de TI. O meu background, por exemplo, é de marketing. Né? Eu estudei marketing, fiz um MBA de gestão estratégica econômica de negócios. Né? Então, eu vim muito com essa pegada. E agora, é muito engraçado, que eu trabalho nessa área há 11 anos, eu estava até conversando com o meu líder hoje sobre isso. Eu sempre, assim, pensei, cara, eu não codo, nunca codei. E, assim, tem um lado bom disso, né? Porque você não, quando você está fazendo essa migração, você não se apega muito ao detalhe do detalhe, né? Você tá mais pensando ali você abstrai mais fácil, porém você fica muito refém, quando você não tem esse background técnico, você fica muito refém da galera técnica. Do time, né? O que a galera falar, olha, se o Rafa tá falando isso, então é dessa forma que a gente vai fazer. Né? Então, assim, até uma das meus focos agora na minha carreira, né, é começar a desenvolver um pouco essa área de entender mais ali banco de dados, começar a entender um pouco desse universo, que para mim também é um bicho de 7 cabeças, cara, é um bloqueio que eu tenho que vencer e eu vou conseguir. Sim. Mas o PM, em resumo, é isso, são pessoas de diversos backgrounds, pessoas que migram, e eu vejo que é uma pessoa que tem que olhar muito para o cliente. Isso é fato. Se você não resolver uma dor, é a forma que a gente se diferencia hoje, gente. Porque, assim, não querendo desmerecer, Rafa, mas, cara, hoje existe muito mais gente codando do que nos anos 50, nos anos 60. E só vai aumentar, né? Que eram PhDs, era uma galera, assim, altíssimo nível, né? E hoje, como assim, codar ficou uma coisa mais rotineira, vamos dizer assim, se você não se diferenciar, você vai ser mais do mesmo, cara. Sim. E dificilmente, se você for uma startup, dificilmente você vai vingar.
A verdade é essa. Então, tem que ter esse diferencial. E se você não olhar para o cliente e ver uma forma de você atender uma dor, dificilmente você vai fazer o diferencial, dificilmente você vai continuar vivo. Né? E aí que entra muito a área de produtos. Mas eu tenho uma hashtag muito forte, até alguns momentos que nós fizemos ali dentro da ZUP, a gente fazia, um time anterior que eu estava, a gente tinha os drops de conteúdo, né? E eu trouxe um drops lá de produtos. O Tino, que era o UX, trabalhava comigo, adoro o Tino. A gente montou uma apresentação junto com os PMs também que estavam com a gente falava que todo mundo tem que ser produto. Não adianta estar só o UX, tá o PM falando de produto, se a galera tech também não está entendendo o que está sendo feito, né? E o porquê que a gente está fazendo dessa forma. Cara, eu sou muito apaixonada por essa área. Eu me redescobri nessa área há pouco tempo, a verdade é essa. Eu falava que até pouco tempo eu dizia assim, eu gosto de materializar protótipos. A pessoa apaixonada por solução, né? Sim. Ela acha que aquilo vai resolver, ela assume que aquilo vai resolver, e quando aquilo tá bonito ali na mão, tá lindo. E hoje não, hoje eu falo que a minha paixão que me move é conforme eu coloquei na descrição que você leu no início, né? É realmente melhorar de alguma forma a vida de alguém. Isso é extremamente gratificante, sabe? Para mim, não é romantizando a área, não, porque não é fácil, é uma área muito difícil. Sim. É uma área que muitas pessoas não entendem o que faz, né? Algumas empresas, inclusive, não entendem. Eu ia falar disso, mas ó, essa sua fala e o que você escreveu ali sobre poder melhorar de alguma forma a vida de alguém é o que eu falo dentro da sala de aula. Por quê? Pô, eu sou um programador, só que eu lembro, no meu primeiro emprego, quando o cliente pedia uma alteração, os programadores ficavam revoltados, tipo, pô, esses caras burro pra caramba, em vez de fazer de tal jeito, não sei o que, bababá, tinha que ser assim. Eu falei, gente, quanto mais o cliente pedir alteração, melhor pra gente, porque a gente tá garantindo nosso emprego. Então não vamos fazer, cara, nosso trabalho é esse, vamos fazer. E dentro de sala, quando eu peço um aplicativo, eu falo, galera, eu só preciso, não dou prova, não dou nada. Só falo assim, gente, eu só preciso que vocês façam um aplicativo que resolva o problema de alguém. Se você resolver o problema da sua mãe, você vai ficar feliz, eu vou ficar feliz e sua mãe vai ficar feliz. Tá todo mundo bem, cara. Então, eu acho que a nossa área é isso. Sim. É ser muito mais missionário do que mercenário, né? Sim. Tem até eu trabalhei com um dev também, que ele leu o Inspired, né? E ele citava sempre lá Marty Kagan, que falava isso, né? Você pode ser o cara que senta, coda, você vai ter lá a história, beleza, tá aqui. É isso que eu tenho que fazer? Você vai lá, senta, realiza, entrega, beleza. Esse é mais um mercenário, né? Final do mês está lá o salário na conta e tudo mais. Sim. E tem as pessoas que podem fazer isso por paixão, né? E eu vejo que hoje em dia é tudo muito diferente do que era um tempo atrás, né? Que a gente, até as gerações, né? Falando da geração Z, né? A galera que está querendo viver o agora. E eu acho que isso transpassa muito pra gente que não é tão geração Z, né? Mas eu tenho que ter paixão, cara. E, mais uma vez, sem romantizar, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente está romantizando. Não é fácil, é muito difícil. É uma área que exige muita comunicação, né? Eu acho que uma das chaves aí para você ser um bom PM, além de todas as hard skills, as software, você se comunicar bem, você influenciar as pessoas, né? E para você fazer isso, tem que estar muito claro ali a visão do produto, quais são os problemas que você está resolvendo. E se você vai apresentar isso para qualquer pessoa, também não adianta você chegar e só falar. Você tem que ter dados, né? Você tem que ter pesquisa. Sim. Ali para você comprovar tudo aquilo, né? E uma coisa que eu sempre brinco muito com o pessoal, olha, nós não somos o cliente, a gente, claro, né? Às vezes nós somos ali cliente de fato na ponta, mas a gente não pode enviesar o nosso raciocínio, achar que porque eu sou cliente desse produto que eu estou trabalhando, eu sei das dores. Eu sei onde pega. Aí que é o erro, né? Você achar que você sabe. Mas o PM, Fernando, ele tem o poder de decidir a funcionalidade que vai ter no aplicativo? Um exemplo, o aplicativo eu estou usando porque é o nosso meio, mas tipo assim, você consegue falar, a gente está trabalhando num produto,
Aí você fala, pô, eu acho que tinha que ter um pagamento via QR Code. É o PM que toma essa decisão? Depende. Eu, como PM, para levar uma funcionalidade dessa, eu tenho que trazer dados, eu tenho que trazer informação. E eu tenho que dizer que isso é uma hipótese. A gente tem sempre que se basear que a gente não sabe de tudo. A gente Sim. acha que sabe. E se a gente errar, tá tudo bem, né? Uma coisa que eu ouvi bastante no curso da Terra, que eu até terminei há pouco tempo, é pivotar é bom. E eu já tinha ouvido isso anteriormente. Pivotar é bom, pivotar é bom, pivotar é bom. A gente acha que, eu errei. Nossa, não sei o que eu estou fazendo, sou incompetente, vergonha. Não, porque ninguém tem a fórmula mágica, não existe bala de prata. A gente tem que trabalhar em cima de dados, né? Quali, quanti, entender o mercado, entender o negócio e surgir ali, oferecer hipóteses de solução. Ó, isso é uma hipótese. Eu estou dizendo que isso pode resolver mediante a isso, isso, isso. Mas a gente precisa testar. E a gente precisa ter métrica para saber se o que a gente testou realmente nos responde às nossas questões, se isso resolve ou não. Né? Então, eu falo que é um trabalho, parece um laboratório, sabe? É meio um trabalho de cientista ali, que você tem as hipóteses, você vai trabalhando com dados, você vai testando ali, vai pegando insight, rola, não rola, não, cara, não é nada disso. Vamos voltar, vamos dar um passo atrás. E quanto antes você fizer isso, Rafa, melhor. Né? Quando eu falei lá dos erros que eu já cometi, um dos erros que eu cometi nessa startup é que eu estava com eu tinha feito meu discovery lá, tinha visto o mercado. Nossa, era um mercado de educação na época. Né? A ideia era oferecer uma solução para cantinas escolares, ali para o aluno fazer o pedido. Inicialmente, achava-se que seria um cartão. E aí depois nós vimos que com outros players no mercado, o cartão dava problema, porque a criança esquecia cartão e não conseguia fazer pedido. Aí voltava lá para a tia da cantina e anotava, sabe? Voltava para o... Não adiantava nada, né? Não adiantava. Aí vamos fazer um app. Vamos fazer um app. Se com esse app a gente resolver. E aí começou a ver, pô, criança pequena não vai rolar, tem que ser criança maior, enfim. E aí, como eu tinha feito todo esse trabalho, tinha falado com donos de cantina, tinha falado com diretores, eu achava que eu já sabia de tudo, que eu tinha certeza que aquela solução ia ser, sensacional, ia ser arrebatadora. Cara, gastou-se um dinheiro, né, construindo em cima daquilo, e aí quando a gente foi validar no piloto, um monte de modificação, um monte de coisa. Então, assim, eu gastei uma grana grande, né, uma startup, quer dizer, a grana já não tem grana, que não tem grana, né, assumindo uma solução, falando, cara, isso vai resolver, esse produto é revolucionário. Me apaixonei totalmente pela solução. E aí, quando eu joguei aquilo no piloto, pense, sabe? E aí, quanto antes a gente validar, melhor. Sim. Porque você já vai ajustando, né? Você já vai ali ajustando sua rota, entendeu? E aí você gasta menos grana, você também desgasta menos o time. Você imagina você trabalhar com um time ali, a galera também comprada na sua ideia. Nossa, sei lá, 6 meses só fazendo aquilo, expirando aquilo. Colocou você lá, perde a validar. confiança, né? Se você demora muito tempo para testar, quando o teste falha, mano, ninguém confia mais. Isso é terrível. Tá. Mas, poxa, isso é complicado, porque a gente tenta. Você gosta, falou, conversei com um monte de dono de cantina, não sei o que e tal. E aí eu lembro do Steve Jobs, que falava de, pô, o usuário não sabe o que ele quer, não. Alguém tem que propor para ele. E assim, durante muito tempo eu falei, cara, que absurdo. Isso a gente tem que entrevistar mesmo, perguntar. Cara, é muito difícil. É muito difícil você lançar algo que pega, porque às vezes o dono da cantina, às vezes você induz ele a falar algo que você quer, às vezes ele fala um negócio que ele nem é o pior problema dele, mas ele coloca como se fosse, e aí é aquele telefone sem fio, né? Vai passando um negócio pro outro, no final você chega a uma conclusão completamente errada, baseada em entrevistas que foram conduzidas erroneamente também. Então, tem que pegar na entrelinha ali, né? Você tem que... Sim. Cara, é por isso que eu falo, o papel do UX, não que um PM não possa ter técnicas de entrevista, de research,
Mas, cara, o papel do UX, eu falo que é unha e carne, não desmerecendo os tech leads, adoro também, não tem problema nenhum. Mas ali, como a gente fala aqui o discovery, né? Se você for pegar ali, o tempo que um PM dedica entre discovery e delivery, cara, o discovery é 80%, o delivery é 20%. E ali quem está no discovery com o PM é o UX. Então, eu até brinco muito com isso. Falei, olha, todo bom PM tem um bom UX do seu lado. Né? É uma dupla muito poderosa. Porque o UX, ele chega com muita técnica de pesquisa, né? De olhar para o usuário, de teste de usabilidade, de prototipagem. Existe ali, né, várias camadas dentro do design. Né? Tem uma galera que é muito voltada para research, que é a galera realmente do discovery forte. Tem o product design, que é um cara, né, que acompanha processos de ponta a ponta, que fica muito ali também com o PM, assim como o PM acompanha. Então, se você tem as camadas, né, mas é muito importante você ter um UX do seu lado. Né? E eu fui muito feliz na minha trajetória aí de 2 anos para cá, desde a Via. Eu me deparei com bons UX, sabe? Na Via eu encontrei umas pessoas muito legais. Eu sempre brincava, falei, nossa, eu sou apaixonada por essa área. Eu até falava, vou fazer um curso também, porque realmente, né, é uma galera que está muito voltada ali para olhar para o cliente final. E aí na ZUP, cara, quando eu entrei, eu deparei com uma galera monstra de design. E uma galera que me acrescentou muito. Eu entrei lá e eu falei, gente, eu não sei de nada. Essa galera é muito fera. Né? E assim, me ensinaram muito. Então, não adianta, você não consegue fazer tudo sozinho. E o PM, ele é bem generalista, né? Ele olha ali para o todo. E ele realmente precisa desses apoios, né, para poder realmente o trabalho fluir melhor. Então, da minha experiência, o que eu posso dizer, assim, a trinca, né? O UX, você tem que ter o tech lead ali. Você tem que, assim, importante você envolver o tech lead já naquele processo inicial de discovery, né, que o tech lead ele já começa a ver a viabilidade técnica da coisa. Fala, olha... Pô, isso que eu ia perguntar. Quem da parte técnica fica ativo nesse momento, no discovery? É o tech lead? Não existe uma regra, mas, assim, em suma, na maioria dos casos, é o tech lead. Por quê? A galera ali, os devs, estão desenvolvendo as atividades do delivery. Né, estão mais focados a isso. Então, normalmente, o tech lead tem, vamos dizer assim, consegue dedicar um tempo maior nesse processo. Mas nada impeça se realmente, cara, é uma tecnologia muito específica, tipo, seu caso, Android. Cara, o Rafa tá lá codando, mas a gente tem uma funcionalidade aqui do Android, será que vai rolar? O tech lead fala, meu, eu não sei. Você chama o desenvolvedor Android, o Rafa, vem aqui. Né? O que você acha? Já aconteceu casos, eu já trabalhei com alguns tech leads, um tech lead em específico, que o cara trazia uma solução melhor. Porque a gente tem a mania de chegar e falar, olha, eu quero que faça isso. Aí ele brincava comigo, ele falava, olha só, não fala o que você quer. Não fala o como você quer, fala o que você quer resolver. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tá bom. Né? Então, às vezes você vinha com uma coisa muito fechada na sua cabeça, né? Cara, a pessoa vem com uma outra, não, a gente pode fazer isso, né? E às vezes até mais rápido. Não, né? Então, isso que assim, me chama atenção, porque assim, eu sou entrão, cara. Eu sou muito entrão. Quando chega pra mim uma demanda que eu acho bobagem, assim, que eu acho errado, eu falo, pô, se eu tivesse participado lá na frente, talvez isso nunca aconteceria. Os meus argumentos são bons. E quando chega pra mim, assim, e eu uso o meu argumento, já tá batido. E aquilo lá já foi debatido tanto que não tem como voltar, entendeu? Eu falo, pô, eu queria estar lá em cima, velho. Eu queria estar discutindo isso. Eu tenho essa vantagem que, como eu não tenho esse background técnico e tudo mais, automaticamente eu chamo alguém. Sim. E já é muito meu, sabe? Assim, eu já chamo alguém, olha, a gente tá com isso daqui, a gente relaciona ao OKR, por que a gente está fazendo isso? Né? A gente está com essa situação, eu explico o contexto, e aí, o que você acha? Qual é o caminho? Né?
como eu fiquei 7 anos na startup, era muito próximo, né? A parte técnica estava muito próxima ali de mim. Era comum, sabe, a gente envolver todo mundo. Eu acho que esse que é uma das partes mais gostosas assim, de você trabalhar numa startup, né? Apesar de todos os desafios que existem. É essa proximidade, você ter, conforme você falou, velocidade, né, na resolução de definições de coisas, né? É tudo muito mais rápido. Sim. Então, isso virou muito rotineiro, sabe, da minha parte. Em startup a gente erra muito mesmo. Não tem... soltando e errando. Vai aprender. Eu acho que startup... eu acho que na Zup tem muito isso também. Na Nvidia também tinha de... Pô, a gente tem que aprender, tem que errar, tem que testar. Tem essa pegada. Mas nunca vai ser igual. Porque lá a gente, tipo assim... não dá pra gente gastar 1 milhão estudando uma nova funcionalidade. É simplesmente... Caraca, eu acho que isso aqui vai dar certo. E pá, vamos por esse caminho e vamos. Cara, é por isso que quanto antes você colocar para rodar, quanto menos você gastar para você validar, melhor. E assim, a questão de errar, eu posso falar assim com muita propriedade da minha experiência de quase 1 ano da Zup. Eu fui muito privilegiada com excelentes líderes, assim. Cara, eu não tenho o que reclamar. Né? Líderes que falavam assim, eu via que, cara, olha, o que eu tô fazendo agora não tá fazendo sentido. O time tá bem nisso, eu não preciso ficar mais batendo nessa tecla. Eu vi uma oportunidade, tô indo fazer isso agora. Meu líder chegava e falava assim para mim, vai, Fê, só vai. Sim. Vai que dá, confia. Sabe, um líder que vira para você e fala assim, olha, a chave do carro é sua. Né? E assim, eu sinto que dentro ali do ambiente que eu vivo, existe essa margem para errar. Sabe? Então, você precisa saber que as pessoas confiam em você e que tá tudo bem se você errar. Agora, o quanto antes você errar, melhor. Sim. Né? Porque não é só a questão da grana, é a questão do mercado também. Hoje, de repente, você tá para lançar uma feature matadora. Aí você leva 6 meses, seu concorrente já lançou ontem. Sim. Ferrou, né? Já chega atrasado. Ferrou, né? Você já perdeu aquela coisa do diferencial, né? De ser o primeiro a lançar. Então, eu acho que tem muito isso também, sabe? O ambiente que você está, a empresa que você está, tudo isso influencia bastante. E a liderança, né? Eu acho que você ter um líder que te inspira, cara, sim, isso... Não, isso e outro, Fernando, não tem como criar coisa nova sem errar, cara. A empresa precisa decidir o seguinte: eu não quero errar, mas também não vou inovar. Ou ela vai inovar e vai errar. Mas os caras ficam querendo misturar. Tipo, a gente quer inovar, mas não erra, não. Se errar, você tá fora. Cara, isso que é brabo. As pessoas querem só a parte boa de tudo. E não é que errar é ruim. Sim, você vai aprender uma maneira de não fazer, né? A gente precisa desmistificar isso. Errar não é ruim. É tentativa. Se você não tentasse, como é que você ia chegar até lá? Você imagina quanta coisa que a gente tem hoje, sei lá, energia, a luz. Avião, cara. Avião. Imagina quantas tentativas e erros tiveram. Você acha que o cara fez lá de primeira, lindo, maravilhoso? Não, né? Eu li um livro da Netflix que eles falam isso, tipo assim, pô, se você errar e tirar uma lição que vai ajudar a empresa do erro, já valeu. Tipo, ó, se fizer Exatamente. Isso aqui vai dar merda, não faz não. Pronto. Que eu fiz e deu. Sim. E eu acho que a aviação é o melhor exemplo, porque hoje, quando cai um avião, os caras gastam milhões para descobrir por que o avião caiu para não cair outro. Então, assim, Exatamente. É erro, é em cima do erro mesmo, assim. Mas, Fernando, você falou que, tipo, programar, tem muito mais gente programando hoje, isso é fato, e tá rolando essa questão de transição de área, muita gente vindo de outras áreas para tecnologia e tal. Como que você vê o mercado pro PM? Assim, você acha que os próximos anos vão ser melhores ainda, vão ter mais vagas, ou você acha que tá caindo já o uso? O que você vê aí? Eu acho que ainda tem muita vaga, muita procura. O que me preocupa muito é como o PM, o PO é um papel do Scrum, né? A gente fala mais PM. PO, um analista de requisitos pode ser e tudo mais.
Mas o que me preocupa, e eu percebo assim, algumas empresas, isso não é novo, né? Algumas empresas eles já estão começando a formar os PMs dentro da empresa, porque está vendo que o mercado está bem complicado. Eu acho que assim, a comunidade como um todo precisa se especializar mais ainda, precisa se tornar mais forte. Isso é natural, porque tem muita gente nova na área, né? Então, as pessoas também têm as suas curvas de aprendizado. E eu falo, eu não sei tudo, cara, eu tenho muito que aprender ainda, né? E gosto de aprender, gosto de me desafiar. Mas uma coisa que me preocupa, Rafa, é que em paralelo a isso, as empresas não conseguem enxergar, algumas empresas não conseguem enxergar o papel de PM. O PM acaba virando aquele cara anotador de pedido. Sim. Né? Que nem a gente brincava muito, né? A pastelaria. Né? E acaba vindo muito, assim, o top-down existe, eu acho que vai sempre existir. Não tem como fugir disso. Eu sempre falo isso também. Não aí é um mundo muito utópico. Porque todo mundo fala, não é horizontal, todo mundo manda, velho. Mas, cara, às vezes tem uma demanda do órgão regulador, cara, que você não tem. Vai fazer o quê? Tem que fazer. Não tem jeito, senão vai tomar uma multa milionária, né? Então, eu vejo que as empresas precisam entender mais também o papel do PM, né? E o que eu falo, né? A gente que está nesse papel, nessa cadeira, você tem ali a teoria, né? Hoje tem muita leitura da área, muito curso. Você está doido para aplicar. E aí, às vezes, você está num ambiente que você não consegue aplicar. Aí você começa a ficar frustrado. E sabe o que é legal? Estava tendo um encontro na ZUP essa semana aí de produto e trouxeram um slide de uma fala da Teresa Torres, que é aí uma referência em Discovery, ela é coach de Discovery, né? E ela fala assim, não tente mudar a empresa, faça a sua parte. Bacana. Né? Todo mundo quer mudar tudo, né? Menos... às vezes a gente quer bater muito de frente, né? Começa a fazer a sua parte e começa a fazer aos poucos. Eu sei que é difícil. Genial. Né? Mas começa a reservar um tempinho, cara, eu quero ver uma métrica aqui, vou correr atrás dessas informações. Ou, nossa, vou dar uma olhada, né, nas reclamações na central de atendimento, como é que tá, né? O que tá top aqui do produto que eu tô cuidando. Você tem, assim, a gente precisa se exigir menos, entender também o contexto das empresas, principalmente as empresas mais antigas, né? É um processo, não é um fenômeno, não é um milagre. E, cara, a carreira de produto, eu vejo uma percepção minha é que cada vez mais não só os PMs estão falando de produtos. Eu vejo também líderes. Ontem eu não sei onde que eu estava, que eu vi o pessoal usando uma terminologia muito de produto, sabe? Heads usando terminologia de produto. É uma coisa que está muito perene. E assim, eu acho, né, a minha visão é que o papel do PM vai continuar existindo. Isso daí eu acho que não tem como fugir. Só que, assim, aí é uma esperança minha, né? Que as pessoas, de fato, entendam, né, realmente o papel do PM, que não é só um tirador de pedido, não é aquele cara que só cuida do backlog. É uma coisa muito normal hoje, né? As pessoas pegam um roadmap, na verdade vem lá do PMO, né? É o cronograma, aí chamam aquilo de roadmap. Né? Enfim, você falou, eu falei, cara, não posso perder essa deixa. Essa afirmação, como que chama a moça lá, a coach? A coach de produto, como é que chama? Discovery. Teresa Torres. Cara, genial. E eu acho que sim, com certeza ela não é nova. Eu não conheço. Porque isso aí é um amadurecimento que precisa de muitos anos para alguém afirmar isso. Porque o jovem, ele quer mudar o mundo, o país dele, a empresa dele. Quer mudar tudo. E às vezes, se só ele mudar, já resolve metade de tudo. Começa pequeno e começa a demonstrar resultado. Cara, genial. Eu também adorei. Ela é autora de um livro chamado Continuous Discovery.
né, que ela fala disso, né, de você, o discovery não acaba, né, o produto, e essa é uma das grandes diferenças entre produto e projeto, né, que o projeto tem um prazo para terminar. O produto é infinito, cara. O produto está sempre em evolução. E para você evoluir o produto, né, embora ele tenha um ciclo ali de vida dele, mas para você dar cadência a esse produto, você tem que estar continuamente realizando discovery delivery. E para mim também foi muito, assim, eu não sou tão jovem, né, mas para mim também foi algo bem legal, assim. Eu falei, a gente às vezes quer começar lá de cima, já mudar logo, e a gente tem que ir aos poucos, né? A gente tem que começar a fazer, mostrar resultado, e aí é um impacto, né? Porque uma coisa é você chegar e falar assim, olha, se a gente fizer desse jeito, vai ser legal. E outra coisa é você já chegar com aquilo pronto, olha, tá vendo? Fiz dessa forma, o impacto foi esse. Sim, deu certo, né? Deu certo, tá vendo? Poxa, então, eu acho que muita essa abordagem, né, da gente fazer de uma forma diferente, não querer estar sempre batendo de frente. Sim, eu compartilho essa visão sua de, você falou como PM, né? Eu quero que as empresas vejam o PM como ele deve ser, mas eu vejo isso na programação também, cara. Porque assim, o programador, ele, durante muito tempo, muito mais tempo do que essa versão moderna do programador, ele era um cara que recebia o que era para fazer, fazia, era aquele carinha nerdzão mesmo, de óculos, sentadinho, bababá, entregava, acabou. E hoje isso mudou. Hoje você tem, acho que a maioria das empresas de tecnologia, das grandes, o dono é um programador, entendeu? Um cara que teve a ideia, fez, vendeu, ficou bilionário e tal. Então assim, esse perfil, não que todo mundo possa fazer isso, assim, não é tão trivial, mas o que eu quero dizer é que o perfil mudou. Hoje o programador é um cara que discute, tem ideia, tem opinião sobre determinada coisa, e em muitos lugares é só pastelaria mesmo, faz aí, mano, tem que fazer essa entrega até o dia tal. Às vezes tem a pastelaria, não tem jeito, né? É necessário, mas um dos motivos, por exemplo, eu se eu fosse uma programadora e o cara falasse assim, olha, precisa entregar essa funcionalidade de cadastro aqui até o final de março. Tá. Aí a primeira pergunta que eu faria é, por quê? Né? Por que a gente está fazendo isso? Tem muito a ver com aquele livro do Simon, né? Comece pelo porquê, eu tô lendo ele. Fato. E aí você vê o porquê que empresas como a Apple se diferenciam tanto, né? Qual é o sentido disso, né? E é muito mais fácil você motivar o time com o time sabendo o que é para ser feito. Sim, né? Porque nós sabemos que a área de TI, principalmente desenvolvedores de software, vocês são metralhados diariamente com propostas de trabalho. Sim. A gente sabe que é escasso, né? E se uma empresa, se você não criar um ambiente saudável, um ambiente onde você motive as pessoas, dê um propósito, né? É tudo sobre propósito, né, cara? Eu tava fazendo umas reflexões aí um tempo atrás, final do ano passado, e eu falei, assim, até foi quando eu falei, cara, é isso que eu tô fazendo aqui na área de produtos. Por que quando você faz uma obra de caridade, um trabalho humanitário, você se sente bem? Sabe? Você não tá ganhando R$1 com aquilo. Só trabalho, né? Você só trabalha. Não, você tá lá trabalhando, às vezes, cara, se desgastando, né? Por que você sai de lá reenergizada, apesar de cansada? Por que você tá ali? Porque tem um propósito muito claro, você tá ajudando alguém. Sim. Né? E às vezes um alguém que não tem nem que comer ou que vestir, uma pessoa numa situação extremamente difícil. Né? Então, quando você dá um propósito para as pessoas, tipo, olha, a gente está fazendo isso daqui porque a gente vai impactar a vida da pessoa que quer conseguir um financiamento imobiliário. Imagina, o cara tá há 30 anos querendo ter a casa própria dele. E você vai ajudar esse cara a conseguir essa casa própria. Cara, olha a diferença de você fazer isso e falar assim, Rafa, a gente precisa liberar essa funcionalidade aqui do cálculo, do IOF, do empréstimo, do financiamento imobiliário.
Tô dando um exemplo aqui, bem sim. assim, solto, né? E aí já pergunto assim, quanto tempo você demora para fazer isso aí? E isso precisa de um prazo. Então, é totalmente diferente, né? E eu falei, cara, realmente, quando a gente tem um propósito, e o propósito precisa ser inspirador. Não adianta você falar, eu vou fazer isso daqui, vou fazer porque vai ser possível calcular o IOF do valor da parcela do empréstimo imobiliário do fulano. Aí, quando você pensa num contexto, cara, esse cara aqui está trabalhando não sei quantos anos, ele é cliente desse banco não sei quantos anos. Olha, imagina a frustração dele de chegar no banco, cara, quero um empréstimo, o banco nega. Sim. Né? E nega não é por uma questão de perfil, né, de crédito. É porque uma funcionalidade foi desenvolvida direito. Falhou, né? Um filtro falhou. tá errado. O filtro tá errado. Né? Então, cara, é muito sobre isso, sabe? Eu vou aproveitar esse gatilho porque, poxa, eu sempre te achei muito positiva na condução do time lá e lá na Via. Era, assim, se eu tivesse que falar algo ruim de você, não teria o que falar. Ah, Rafael, eu te perguntei, eu te pedi esse feedback aqui, gravando o podcast, falando, eu era uma boa PO? Então assim, mas a minha pergunta é o seguinte. Eu já falei que não, Fernanda. Por isso que você tá aqui. Eu só chamo os bons aqui. Cara, eu sou programador e eu tenho visões às vezes. Posso estar errado, tá? Mas tem uns caras muito folgados, cara, programando. E como você falou, como é escasso, aí você não pode mandar o cara embora. Você precisa daquele cara. Como que você lida com isso? Um cara problemático, um cara que você não pode chegar e vai falar, ó, tá errado. Se você falar tá errado, o cara falta uma semana, arruma um tumulto. Como que você faz? Cara, é difícil. É difícil. Eu já passei por algumas circunstâncias dessas. Cara, assim, eu tento conversar muito, eu tento explicar, olha só, a gente precisa... Eu vivi uma situação tinha uma galera muito, assim, muito prestativa, sabe? Não, vamos pegar, vamos fazer. Aquela galera que vestiu a camisa, vamos rodar, vamos embora, não sei o quê. Só que tem um problema, né? Às vezes você recebe uma demanda e você tem que seguir um processo. Você tem que analisar. Você não pode simplesmente em 2 horas no máximo, vai. Ah, não, dá para fazer, ou até na hora você já fala, não, olha, isso dá para fazer, vou entregar amanhã. E aí, cara, quando você faz muito disso, você acaba se sobrecarregando. O risco de dar um bug em produção, de você subir algo problemático, é muito grande. Então, eu tento sempre explicar, tento conversar, falar, olha, eu sei que a gente quer fazer, tinha um time, eu sei da sua vontade, mas a gente precisa seguir processo. A gente tem, normalmente a gente tem uma sprint rodando. Tem prazo. E assim, existe a expectativa, não tem jeito, né? Os stakeholders querem ter data. E você passa essa expectativa. Então, qualquer coisa que mudar esse plano impacta. E tá tudo bem mudar. Se surgir algo de maior prioridade, de maior necessidade, beleza, vamos mudar, mas vamos reavaliar as prioridades aqui. Alguma coisa vai ter que cair. Não dá pra fazer tudo, né? Eu sempre falo isso também, ó. Não dá. Dá pra fazer, mas vai ter que tirar alguma coisa. Então, assim, eu sempre tentei conversar essas circunstâncias. Eu já passei por isso. Foi muito difícil. Eu já passei por algumas circunstâncias que a funcionalidade estava sendo desenvolvida, eu nem estava sabendo. Foi algo que tinha sido combinado em paralelo. E eu, meu Deus, calma. A gente precisa conversar, não pode sair pegando e fazendo as coisas, né? Senão não precisa de backlog. Mas é muito difícil, cara. Já chegou a situação que eu saí da empresa e a pessoa continuou lá, porque é óbvio que eu não saí da empresa só por causa dessa situação. Sim. Né? Mas, assim, não tem muito o que fazer. Você conversa com a pessoa, você explica o porquê, você fala uma vez, você fala outra. E numa outra circunstância, quando você vê, cara, não estou conseguindo fazer mais nada aqui, você vai ter que escalar o assunto. É chato pra caramba, mas você precisa também dar visibilidade ali para a sua liderança do que está acontecendo.
né? Porque também não adianta falar, ai, tá tudo lindo e maravilhoso, tudo perfeito. A gente vive aqui num mundo incrível. Acho que você tem que passar a visão do que está sendo feito, até para poder ajudar essa pessoa, Sim. né? Eu já passei por isso algumas vezes e era muito ruim porque eu via a pessoa super sobrecarregada. E a pessoa achando que, beleza, me dá que eu faço, não sei o quê. Eu falei, cara, não é assim. Não Sim. tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer nessa situação. Você tem que conversar, você tem que, quando não resolver, você tem que tentar escalar o assunto para ver se ajuda uma pessoa e... Nesse livro da Netflix, eles falam muito, bate muito na tecla de feedback, né? E, cara, eu fico, quando eu fui lendo, eu falei, caraca, se todos os lugares fossem assim, cara, você resolve tudo, porque eu tô aqui com você, aí a gente tá numa reunião e você sempre se impõe na reunião. Cara, você vai fazer isso o resto da sua vida, porque se você chegou onde você chegou fazendo isso, quer dizer que, teoricamente, você tá certo. Só que se eu pudesse chegar e falar, pô, Fernando, você se impõe muito em reunião, acho que você tem que ouvir mais, o quê? Tipo assim, você pode melhorar a ponto de subir mais ainda, virar diretora da empresa, entendeu? Então, assim, isso eu sinto falta, assim, eu acho que o feedback, às vezes o negativo, né, quando aponta um defeito, é melhor até que o positivo, assim, você fala, pô, se você melhorar isso, cara, você vai virar um cara absurdo. E assim, eu acho que eu não tenho essa maturidade que você tem ainda pra gerir esse tipo de situação, assim, tem momento que é complicado, cara. Pra mim como programador, agora imagina como Eu acho que gestor. a gente tem que entender que existe o nosso limite também. Você não vai mudar a pessoa se ela não quiser mudar. E às vezes, para ela mudar, ela precisa entender que aquilo que ela está fazendo não está legal. E aí você pode trazer isso com cases. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Lembra? E aí? Você lembra? Ah, a gente pegou, falou que ia fazer no final de semana, subimos, deu BO em produção, porque acabou fazendo rápido, ninguém parou para analisar o código, para pensar qual seria a melhor abordagem, qual seria o impacto, né, de mexer nisso, porque às vezes você mexe numa funcionalidade, você quebra a outra e enfim, Sim. é o caos. Né? Então, mas assim, existe um limite também, cara. É complicado. Eu acho assim, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Como líder ou como um amigo nosso de trabalho, né? Uma pessoa que está ali com a gente dia a dia. Mas se a pessoa também não quiser mudar, Sim. é difícil, né? E é um direito dela. É um Sim. direito dela não querer. E assim, Fernanda, você falou que você veio do marketing, né? Fez pós-marketing. Mas como que foi a virada de chave pra você? Porque até, não sei, ó, 11 anos atrás que você entrou na área, né? Então você fez marketing há mais tempo. Nessa época não tinha nem tanto marketing digital, né? Não, cara, eu vou contar um pouco da minha história, de como eu vim parar em produto. Sim, isso que eu Foi quero tudo saber. foi tudo por causa de um posto de gasolina. Ipiranga. Não era chão. Assim, a verdade, eu não tinha ainda cursado faculdade, eu era rimo de família. Então eu vivia numa situação assim, cara, ou eu pago uma faculdade e não sustento a minha casa, ou vice-versa. É óbvio que eu fui comer, né, manter minha casa, porque, né? Sim. Então, assim, eu não tive essa oportunidade de cursar a faculdade mais cedo. E aí eu trabalhei, nessas minhas andanças aí, eu trabalhei como gerente de posto de gasolina. Assim, as pessoas me olhavam, me julgavam, falavam, nossa, ela é a filha do dono, né? Com essa cara aí de patricinha. E eu, não, eu sou funcionária mesmo. Tô E no chão de aí, fábrica. tô no chão de fábrica. E aí, por intermédio de uma menina que trabalhava comigo, eu não estava nessa época no posto. Eu estava trabalhando numa empresa representante da Sky, na época da TV por assinatura. Ela fez uma ponte, olha, tem uma oportunidade aqui e estão querendo um projeto, uma pessoa com experiência que conheça o operacional de posto de gasolina. Opa. Eu não sabia nada de produto. Fazia ideia, naquela época, era escrever especificação funcional, né? Eu nem sabia o que era um caso de uso. Sim. E aí foi muito bacana que essa empresa, né, me deu essa oportunidade, né? E aí eu entrei na faculdade,
eu comecei administração. Sim. E aí, cara, conforme eu fui começando a trabalhar ali com um produto, entrei como júnior, é óbvio, né? Fui trabalhando ali com o produto e eu tinha uns amigos da faculdade que faziam marketing. Nós tínhamos algumas matérias juntas, sabe? E eu, cara, vou migrar para isso aí, porque o marketing tem os 4P, e os 4Ps, e eu tô trabalhando com o P direto, que é o P de produto, né? E aí foi muito legal, migrei, aí eu fiz marketing, e aí eu fui também me apaixonando cada vez mais pela área. Mas era uma época de dinossauro, assim, era especificação funcional. Ficava lá 6 meses fazendo especificação funcional, ia no cliente, validava. Aí o cliente, não, vamos alterar, a gente precisa pesquisar, precisa entender. Cascatão, né? Ó, aí depois vinha a especificação técnica, né, que aí eu tive uma excelente mentora nessa época, era uma gerente de projetos, e ela fazia essa ponte com a galera técnica, e aí depois ia começar a desenvolver. Então foi assim que eu caí em produto, né, por causa de um posto de gasolina, né, que precisava, uma das premissas ali era alguém que conhecesse o operacional, que era realmente uma solução de pagamento que ia rodar dentro de postos de gasolina. Pô, então foi muito doido, cara. Não, isso é maneiro, porque eu sempre falo isso com meus amigos, assim, de vez em quando tem essas crises, o pessoal é engenheiro civil, aí é demitido, o cara, não, eu só volto a trabalhar se for como engenheiro civil e tal. Mano. Opção não, Rafa. Hã? Eu não tinha opção, não. Então, mas o que eu falo é o seguinte, se você, o reitor da faculdade que eu trabalho, ele sempre falava para quem não é visto não é lembrado. Então, assim, é muito importante você estar em atividade, porque você está aprendendo. Imagina um cara engenheiro civil, aí ele vai trabalhar num posto de gasolina. Aí ele pega uma construção de não sei o que o cara precisa ter conhecimento de posto de gasolina. É ele que vai entrar, cara. Sim, tudo acrescenta, né? Nada diminui. E foi muito legal que essa experiência do posto foi a minha primeira experiência de líder. Né, que eu fazia uns feedbacks com a galera. É mesmo? One on one. Então foi assim, querendo ou não, foi o primeiro momento que eu tive esse contato, sabe? E como é muito doido, né? Como isso foi a ponte para ir para uma área que eu nem sabia que existia, para trabalhar com TI. A primeira reunião que eu tive com os devs, meu cérebro parece que saiu rachado. Assim, os caras usando um monte de termo só pra sacanear, né? Começa... Gente, o que é isso? Mas aí é engraçado que com o tempo você vai acostumando, você vai entendendo algumas coisas, né? Mas foi assim que eu vim parar em produto. Pô, que bacana. Esse negócio de termo, o pessoal fala muito mal de startup também, né? Startupês, né? Que você vai falando aquele monte de sigla lá. Esses caras estão falando, velho. Adoro. Pô, Fernanda, a gente tem que... Eu acho que daria pra gente ficar... A gente vai ter que ir em Maricá. Vamos tomar um show em Maricá, porque a gente consegue ficar aqui mais umas 4 horas. Cara, se deixar, tem papo, viu? Se deixar, tem história. Tá, você saiu de São Paulo e foi pra terra do Eduardo Paes aí do Rio, né? Em homenagem ao Dudu. E assim, a gente tá chegando no final aqui. E eu não posso deixar de te perguntar, porque, pô, 11 anos na área... Já fui gerente de posto de gasolina, então tem muito conhecimento acumulado. Mas eu queria que você desse 3 dicas, porque nessa transição de carreira, eu acho que eu consigo ver, assim, muito PO surgindo, PM, a galera vindo de outras áreas, que nós todos, assim. Você conseguiria dar 3 dicas pro cara ser um bom PM? Assim, ó, você tá chegando na equipe, o que faz a galera falar que você é bom ou ruim, assim? Me fala 3 coisas para deixar o cara num nível mais alto de status, vamos dizer assim. Cara, quando você fala isso pra mim, vem uma palavra muito forte, escutativa. Escute as pessoas. Ouça. Tenha empatia. Sabe? Eu acho que o que faz uma boa equipe rodar, girar, é quando você é um líder, uma referência humana. Sabe? Eu acredito muito nas interações humanas, nas relações humanas. E eu adoro isso, né? Então, eu acho que a gente não pode chegar com uma postura, olha... Porque tem uma palavrinha no PO, que é o tal de honor, que o cara
você não decide sozinho as diretrizes do seu produto. Você não é você sozinho. Se você não decide uma flag que vai para produção, se vai ter boleto ou não, como que você vai decidir o resto sozinho? Gostou, né? Essa história você gostou. Menina, eu tremi nas bases. Eu acho que eu já estava nos 3 meses de experiência. Eu falei, ferrou. A carta de demissão tá vindo agora aqui, ó. Ligou o carnê, não era para ter ligado. Então, você chegar com uma postura muito de impor as coisas, de falar, olha, eu estou falando que tem que ser assim. Não, escuta, cara. A gente tem que, assim, ter muita certeza que a gente não sabe tudo. E eu falo que um PO, um dev sozinho não faz produto. Né? É um conjunto, é um organismo. Né? E isso vem lá até do C-Level, né? É uma galera toda ali em cima de um objetivo. Então, eu colocaria isso, sabe? Escutar, empatia e humildade. Sabe? Esses são os 3? Escutar... Empatia e humildade, Eu acho que é isso, sabe? Entrar estão bem muito próximos, nessa... né? Sim, entrar muito nessa vibe, tamo junto, sabe? Eu não acredito em pessoas que chegam com uma abordagem muito incisiva, muito donas de si. Assim, para mim isso nem funciona mais hoje em dia. Sim. Não, eu li um dia desse, não lembro onde, o cara fala uma parada, ele fala assim, eu vejo muito curso de oratória, de como falar, mas eu nunca vejo ninguém ensinando como ouvir. Então se todo mundo falar, velho, como que faz? Então, é fato. E assim, eu acho que as 3 casam. O cara que sabe ouvir, consequentemente, ele vai ser empático. Porque ele tá ouvindo. A maioria das pessoas nem escutam, cara. Você vai tentar justificar. Você errou lá. Acionei a flag. Se você tiver um gestor escroto, ele vai te bater. Pá, bateu. Com certeza. Agora, se você explicar por que você tomou essa decisão, o cara vai... E humildade, meus alunos falam que eu não sou humilde não, mas no fundo, eu sou muito humilde. Cara, não existe produto sem time. E quem faz o time são pessoas. E se as pessoas não estão no time, sim, fica difícil, né? Se você cria um ambiente ali tóxico, sim, cara, fica muito difícil. Fica muito difícil. Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por esse bate-papo. Ficou muito legal. Acho que a galera representou muito bem o poder feminino. Ai, gente, que responsabilidade, viu? Mas eu fico aí mais uma vez, Rafa, obrigada pelo convite, estou super feliz de ter participado e desejo aí mais sucesso pro seu podcast, Vida Longa. Você podia levar isso pra Zup, né, cara? Divulgar isso dentro da Zup também. A galera da Zup adora os podcasts, tem muita galera fera lá também. Não, bacana. Fica a dica. Eu vou chamar o Bruno, o nosso chefe. Bruno Pierobon? o dono de tudo. Ele vem, cara. Ele vem. Vamos nele. Me ajuda a chegar nele, que eu vou trazer ele aqui. Eu tenho uma pontezinha ali. Eu tô em PD, eu dou um toque lá, ó. Tem um podcast aqui, maneiro. Bom, a gente vai ser promovido, a gente vai ser demitido. Tá ótimo. De uma vai acontecer. Fernanda, obrigado. Obrigada. Beijão. Tchau. Beijo. Valeu, Tchau. pessoal. Até mais.